Eu nunca pedi para ela se meter, mas ela insistiu. Disse que não suportava me ver sofrendo, que só queria ajudar a salvar meu namoro. Ela se dizia imparcial, uma amiga que só queria o meu bem. E por anos eu acreditei nisso. Ela era minha melhor amiga, mas por trás das palavras de apoio, ela escondia outra intenção. Enquanto eu lutava para manter meu relacionamento, ela já estava ocupando o meu lugar em silêncio. Por muito tempo, achei que o problema era eu. O Bruno já não era o mesmo. As mensagens diminuíram, os encontros ficaram raros e até o jeito como ele me abraçava parecia diferente. As coisas entre a gente estavam mornas. E por mais que eu soubesse que algo estava errado, continuei ali. Porque era mais fácil acreditar que era só uma fase do que aceitar que estava perdendo ele. Foi quando a Débora se ofereceu para ajudar. Débora era minha amiga desde os tempos da faculdade, aquela amiga que sabia de tudo desde o meu medo de altura até os traumas de infância que ninguém mais conhecia. Ela sabia como eu pensava, como eu reagia, o que me deixava feliz e o que me quebrava por dentro. Então, quando eu comecei a desabafar com ela sobre as minhas brigas com o Bruno, ela foi ficando cada vez mais envolvida. Um dia, depois de um choro longo no sofá dela, ela disse: "Você quer que eu fale com ele? Sério mesmo. Talvez ele precise ouvir isso de alguém de fora, alguém que ele respeite, mas que não esteja emocionalmente envolvida." Eu hesitei. Era estranho, mas ela parecia tão empática, tão preocupada comigo. E eu só queria que ele voltasse a ser como antes. Então, deixei. Ela começou a mandar mensagens para ele. Segundo ela, era tudo respeitoso, apenas tentando fazê-lo entender o quanto ele estava me machucando. Nos primeiros dias, eu até achei que estava funcionando. Bruno passou a responder mais rápido, me mandava bom dia de novo, até me chamou para jantar. Achei que, talvez, estávamos saindo da crise. Mas não demorou muito para tudo desandar de novo. Ele voltou a ficar frio, passou a ignorar minhas ligações. Disse que estava cansado, sobrecarregado no trabalho. Só que, no mesmo dia em que ele disse estar exausto, uma amiga me mandou um print de uma publicação dele num bar com amigos, inclusive com a Débora. Quando eu perguntei, ela disse que só estava ajudando ele a relaxar, que eu estava vendo coisa onde não tinha. E mais uma vez, eu acreditei, mas depois disso, tudo começou a ficar estranho. Ela parou de me chamar pras coisas, começou a se produzir mais. Publicava frases do tipo: "Quem ama de verdade não precisa explicar", ou "Algumas escolhas não precisam de aprovação", legendas que não faziam sentido até demais. E então, numa noite, a gota de água, estávamos às 3 eu, Débora e outra amiga num jantar. Ela não parava de rir de tudo que o Bruno falava. Ficava cutucando ele, fazendo brincadeirinhas. Os dois pareciam ter uma intimidade que me excluía. Um código silencioso. Perguntei a ela no dia seguinte se estava tudo bem. Ela riu, revirou os olhos e disse: "Você está sendo ciumenta. Você está insegura, e isso está afetando sua visão das coisas." Mais uma vez, eu me calei. Mais uma vez, pedi desculpas por desconfiar da minha melhor amiga. Até que um dia, algo inesperado aconteceu. Ela enviou um áudio no grupo do WhatsApp que tínhamos com outras duas amigas. Era um erro, dava para perceber, mas o conteúdo era impossível ignorar. Ela dizia: "Ele me beija como se tivesse esperado por isso há muito tempo. E olha que resisti o quanto pude." Meu coração parou. Ela tentou apagar a mensagem logo em seguida, mas eu já tinha ouvido. Todas tínhamos ouvido. A conversa no grupo morreu. Ninguém falou nada, mas eu sabia, aquilo era confirmação. Liguei para ela. Caiu direto na caixa postal. Mandei mensagem pro Bruno. Visualizou. Não respondeu. Naquela noite, eu não dormi. Não chorei. Fiquei olhando pro teto, revendo cada detalhe, cada conversa, cada momento em que fui feita de idiota. Ela sabia tudo sobre mim. Ela sabia como eu me sentia. Sabia do meu medo de ser traída. Sabia que o Bruno era uma das poucas pessoas que eu ainda confiava depois de tantos relacionamentos abusivos. E mesmo assim, ela foi lá e fez exatamente aquilo que eu mais temia. Não
porque aconteceu sem querer, mas porque ela planejou. Usou minhas dores como escada, minhas inseguranças como brecha, me observou desmoronar, e aproveitou o espaço. E o pior, enquanto eu implorava por migalhas de atenção, ela estava ocupando meu lugar com um sorriso no rosto. Não foi uma traição qualquer, foi premeditada, foi fria, foi feita com conhecimento total de quem eu era e do quanto aquilo ia me destruir. E destruiu. Depois daquele áudio, tudo mudou dentro de mim. Não chorei imediatamente. Não gritei. Apenas fiquei parada, com o celular na mão, ouvindo a voz da Débora repetir aquela frase em looping na minha mente. Ele me beija como se tivesse esperado por isso há muito tempo. Era como se meu corpo tivesse desligado, como se eu tivesse deixado de existir dentro de mim. Fiquei em silêncio por horas, com os olhos fixos na parede, tentando entender como eu tinha chegado até ali, como duas pessoas que eu amava conseguiram me destruir, sem piscar. Na manhã seguinte, me vesti no automático. Não passei maquiagem, não penteei o cabelo, não tomei café. Peguei a chave do carro e fui até o apartamento do Bruno. Ele não sabia que eu ia. E, sinceramente, naquele momento, eu já não me importava com o que ele pensaria. Eu precisava ver, precisava confirmar o que já doía como verdade. O carro dele estava lá, e estacionado do lado. O da Débora. Respirei fundo. Fiquei parada na frente da porta por alguns segundos, ouvindo o som da transmissão vertical lá dentro. Toquei a campainha. Silêncio. Girei a maçaneta. Estava destrancada. Entrei. O cheiro do ambiente me trouxe memórias antigas e, ao mesmo tempo, me fez sentir uma estranha. Como se eu já não pertencesse mais ali. Sobre a mesa, 2 copos de vinho. No sofá, um moletom jogado dela. No chão, o par de tênis dele e uma sandália de salto que eu conhecia bem. A dela. Minha garganta fechou. Meu coração batia tão forte que parecia querer escapar do peito. E então, ouvi a risada dela, lá do quarto. A voz dele respondeu com outra gargalhada. A porta estava entreaberta, a luz acesa. Eu não entrei. Não precisava ver mais nada. Saí em silêncio. Fechei a porta com cuidado, como quem tenta não acordar um pesadelo. No carro, o choro veio como uma avalanche. Mas não era só tristeza, era humilhação, era decepção, era o luto de perder 2 pessoas vivas e perceber que nunca foram realmente minhas. Nos dias seguintes, fiquei em estado de negação. Mexi no celular dezenas de vezes esperando alguma mensagem que nunca veio. Ninguém me procurou, nem ela, nem ele. Não houve justificativa, não houve arrependimento, apenas o silêncio cruel, covarde, ensurdecedor. E nesse silêncio, eu comecei a encarar a verdade. Eu fui descartada, como se fosse um personagem secundário, numa história que já não me incluía. Eles seguiram como se nada tivesse acontecido, como se eu não tivesse chorado por ele no ombro dela, como se ela nunca tivesse jurado ser minha irmã de alma. Foi nesse ponto que veio a pior dor. A dor da dúvida sobre mim mesma. Comecei a me perguntar: será que eu fui ingênua demais? Será que eu deixei sinais passarem? Será que eu não sou suficiente? Revisitei tudo: as conversas, as fotos, os áudios. Vi os sorrisos dela ao meu lado e percebi que muitos eram vazios. Relembrei os conselhos que pareciam empáticos, mas agora soavam manipuladores. E principalmente, me lembrei de todas as vezes em que ela me incentivou a dar um tempo, a não me apegar tanto. Ela estava preparando o terreno. Ela não caiu nos braços dele por acaso. Ela cavou espaço, ganhou minha confiança, se posicionou como apoio. Enquanto, na verdade, estava observando minhas falhas para saber exatamente como tomar meu lugar. Não foi um erro. Foi um processo, uma substituição gradual, feita com cuidado, com estratégia, com sangue frio. E eu, cega pela amizade, abri a porta, abri todos os acessos, contei meus segredos, minhas inseguranças, o que me irritava, o que eu mais desejava. Ela usou tudo isso como um manual para se tornar a versão ideal dele e me apagar da equação. E ele deixou, permitiu, se escondeu atrás da covardia e do prazer imediato.
Nunca se importou com o que eu sentiria porque talvez nunca tenha se importado de verdade comigo. Nesse ponto, não havia mais raiva, havia cansaço. Eu estava esgotada de tentar entender o porquê. Porque, no fundo, eu já sabia, não existe motivo justo para destruir alguém assim. Eles não erraram, eles escolheram. E, ao fazerem isso, revelaram o tipo de pessoa que são e me mostraram, da forma mais cruel possível, o tipo de pessoa que eu nunca quero ser. A dor não foi embora. De uma hora para outra. Ela ficou ali, dias, semanas, grudada em mim como uma sombra. Não tinha remédio, não tinha distração, não tinha conselho que aliviasse. Era um silêncio interno que doía mais que qualquer grito. Mas aos poucos, algo começou a mudar. Primeiro, parei de checar se eles estavam juntos. Depois, deletei o número dela. Depois o dele. E por fim, comecei a deletar algo muito mais importante, a ideia de que eu precisava entender o porquê. Porque a verdade é que eu nunca teria uma resposta justa. Não há lógica na traição. Não existe justificativa que preencha o buraco que deixaram. E, principalmente, não há desculpa suficiente quando alguém escolhe te destruir em silêncio. Foi aí que a chave virou. Percebi que já não era mais sobre eles. Era sobre mim. Sobre como eu ia me reconstruir depois de ter sido feita em pedaços. Sobre como eu ia parar de me culpar por ter sido boa demais com quem nunca mereceu nem metade de mim. Voltei a fazer coisas sozinha. Caminhei no parque ouvindo minhas músicas favoritas. Li livros que estavam empilhados há meses. Descobri cafés novos. Me olhei no espelho com mais compaixão. Um dia, me vi sorrindo de verdade e sem perceber. Foi aí que entendi, eles me traíram, sim, mas também me libertaram. Me libertaram da dependência emocional. Me libertaram da ilusão de que amizade é sinônimo de lealdade. Me libertaram da versão de mim que aceitava migalhas só para não ficar sozinha. Um tempo depois, encontrei com a Débora por acaso. Estava em uma livraria. Ela me viu primeiro. Ficou sem graça, com os olhos arregalados. Mas eu só a encarei com calma, sem dor, sem raiva, sem nada. Não desviei o olhar, mas também não disse uma única palavra, porque naquele momento eu entendi que não precisava mais de respostas. Ela sabia o que fez, e o peso da consciência dela é o único castigo que importa. Ela perdeu algo valioso, uma amiga que teria feito qualquer coisa por ela. E o Bruno perdeu alguém que, mesmo em dias ruins, ainda acreditava no melhor dele. E eu ganhei algo que nenhum deles jamais poderia tirar, a versão mais forte de mim mesma. Se você já passou por algo parecido, se alguém em quem você confiava destruiu seu coração, te usou, te apagou, saiba de uma coisa: você não foi fraca, você foi leal, você foi intensa, você foi verdadeira. E isso assusta quem vive de mentira. Agora, eu sigo em frente, com um coração que cicatrizou em silêncio, com a certeza de que quem te abandona no meio da tempestade nunca mereceu caminhar contigo sob o sol. Eles ficaram um com o outro, mas eu fiquei comigo. E sinceramente, isso vale mais do que qualquer explicação.